parece que temos outra fofoca para contar pra vocês. Oi, gente, bora fofocar. Hoje a gente vai falar da treta que se dá há mais de anos entre Hailey Bieber, Justin Bieber e Selena Gomez. Esses três, a tríplice milenar da mídia americana, que sempre, volta e meia, tem fofoca desses três. E hoje a gente veio ver qual é a fofoca dessa vez. Bom, tudo começou quando soltaram um documentário sobre a Hailey Bieber, falando que ela era obcecada pelo Justin Bieber e que foi por essa obsessão que ela conseguiu namorar com ele, casar com ele e ficar com ele. E depois que a Selena Gomez lançou o álbum dela em parceria com o noivo dela, tudo piorou. E aí agora na internet, no Twitter, você só vê falando sobre isso. Em volta e meia tem um edit deles três e falando sobre eles três. E o noivo da Selena Gomez, que era visto como um cara tão feio, né, que é o Benner. Eu não sei se fala assim o nome dele, tá, gente? Se eu falar a pronúncia de algum nome errado, vocês relevam, tá? Depois da Taylor Swift, relevem. Depois que a Selena Gomez começou a namorar o Ben, ele tava sendo extremamente criticado por não ser tão bonito quanto a Selena Gomez, de acordo com a internet e com a mídia. Tanto que quando eles começaram a namorar de fato e ela começou a postar foto dele, ela começou a privar os comentários das publicações das redes sociais dela para não ficar recebendo tanto hate e também não ver também tanto hate referente a isso. Até porque isso deve dar bastante gatilho nela e lembrar coisas que ela já viveu no passado e também as pessoas são muito intrometidas, né? E aí ela privou tudo pra ninguém falar mais nada sobre o Ben. Bora então assistir o primeiro vídeo explicando justamente essa teoria do documentário e depois a gente vai ver as tretas que tá tendo por causa do novo álbum da Selena Gomez, que tem muita gente falando que tem indireta nas músicas pro Justin Bieber e pra Hailey Bieber. E aí a gente vai assistir os vídeos e tirar nossas próprias conclusões. Bora assistir o primeiro vídeo aqui. Falando sobre a suposta obsessão da Hailey Bieber pela Selena Gomez. Eu vim traduzir e resumir pra vocês, e já adianto que eu fiquei chocado. No vídeo a pessoa fala que a Hailey colocou uma meta e teria usado os amigos famosos e as conexões que o pai dela tinha em Hollywood pra conseguir. Isso quando ela tinha 13 anos. O pai dela levou ela pra conhecer o Justin quando ela tinha 13 anos. Segundo o vídeo, essa não foi a primeira vez que a Hailey estava perto do Justin sem ele ao menos saber quem era ela. Ela aparece em diversas imagens perto do Justin. 4 meses depois, a Hailey apareceu em uma foto segurando uma revista que na capa tinha o Justin e a Selena. Segundo o vídeo, nesse momento já era claro que a Hailey queria o Justin pra ela. Em 2012, o Justin saiu com a Selena para comer sushi e ir ao cinema, e os paparazzi registraram a Hailey perto deles. Em 2019, uma ex-super fã do Justin postou um vídeo dizendo que tinha ajudado a Hailey a se aproximar do Justin, e ela tinha provas disso. Ela tinha uma conta de fã do Justin com mais de 200 mil seguidores. E ela meio que ganhou um destaque no meio da comunidade de fãs dele. Em 2011, a Hailey seguiu ela, elas acabaram virando amigas online. E a Hailey sempre questionava ela sobre onde o Justin estava. Essa menina falava e a Hailey corria e se hospedava no mesmo hotel. De acordo com o vídeo, o objetivo dela era cruzar o caminho dele o máximo possível, até ele começar a enxergar ela como uma parceira em potencial. Justin e a Selena terminaram várias vezes. Só que em 2014 eles tiveram um término mais demorado. A Hailey então se tornou amiga da Kylie e da Kendall Jenner, que também eram amigas do Justin. E agora, tendo amigos em comum, era mais fácil para ela ter contato com ele. E segundo o cara do vídeo, isso logo parece ter tido efeito, porque logo os dois foram flagrados juntos, eles estavam jantando, foram ao cinema e depois foram para casa. Os fãs especulam que uma viagem que a Kendall Jenner fez no fim do ano com a Gigi Hadid e a Selena Gomez, na verdade era um plano para tirar a Selena da jogada e não ter chances do Justin voltar com ela na virada daquele ano. Justin elogiava muito a Selena, então supostamente a Hailey começou a copiar ela. Copiava poses, roupas, acessórios. A Selena aparecia de determinada forma com determinada coisa e depois a Hailey aparecia igual. Em 2015, a Selena tatuou um G atrás da orelha em homenagem à irmã. E logo depois a Hailey também tatuou, e disse que era G em homenagem a Georgia, que era filha de um pastor.
A Selena e o Justin terminaram oficialmente e meses depois ele e a Hailey se casaram. Mas segundo o vídeo, mesmo ela tendo se tornado esposa dele e conquistado tudo que ela sempre quis, parecia que não era o suficiente. Ela chegou a aparecer em evento da Selena sem ser convidada, a Hailey lançou um programa culinário e as pessoas começaram a apontar várias semelhanças com o programa culinário da Selena, lançado 2 anos antes. O jeito de gravar para dar uma sensação de uma filmagem caseira, as coisas que ela falava. As pessoas então começaram a investigar mais a fundo e começaram a perceber que supostamente a Hailey copiava até mesmo as coisas que a Selena falava. A Selena falava sobre determinada coisa e pouco tempo depois a Hailey falava também em alguma entrevista. A pessoa termina o vídeo dizendo que precisa dar o devido reconhecimento para a Hailey. Ela passou 9 anos construindo conexões até conseguir se aproximar do Justin. Mas acompanham eles. O que acharam dessa teoria toda? Deixem nos comentários. Gente, esse foi o primeiro vídeo que a gente assistiu e assim, sincero honestamente, quem é You perto de Hailey Bieber? Vamos combinar, né? Tem muita coisa que tem bastante semelhança, que tem bastante tititi, sabe? Meu Deus. Sempre tem um barulho, né? Sempre tem um barulho. Não bastasse a turbina do computador, agora tem obras. Mas enfim. Tem muita coisa que tem bastante semelhança. Então, assim, não dá nem pra falar que é, tipo, só teoria da conspiração. Mas, assim, o que vocês acham? Vocês realmente acham que tudo foi orquestrado, que tudo foi planejado, que Hailey Bieber sempre quis casar com Justin Bieber e que esse era o objetivo dela, de fato? Tem gente que fala na questão dela ser obcecada, na verdade, pela Selena Gomez e não pelo Justin Bieber. Então, assim, a gente realmente não sabe se tudo que foi falado nesse documentário é verdade, mas tem bastante teoria e tem bastante relatos sobre essas coisas. A questão dela perguntar a uma fã antiga da Justin Bieber onde é que eles estavam, porque tem fã que realmente tem acesso a essas informações privilegiadas. E nesse vídeo que essa fã falou, ela tinha os prints de fato da Hailey perguntando pra ela onde é que eles estavam, o que ele estava fazendo, esse tipo de coisa. Então era mais fácil pra ela, querendo ou não, estar no lugar também, se aproximar de alguma forma dele. E basicamente foi isso. O documentário é imenso, mas é em inglês, então eu não consegui achar nem trechos desse documentário, mas se vocês quiserem dar uma procuradinha, olhar de fato o que é, mas ele resumiu bastante o que é apresentado no documentário e qual é o ponto, né? O ponto importante do documentário, as partes mais relevantes. Aí, depois desse documentário, Selena Gomez foi e lançou um álbum. E aí tem algumas músicas nesse álbum que ela lançou que as pessoas começaram a achar que era realmente, de fato, indireta para o Justin Bieber ou a Selena Gomez. E aí o Renato, ele fez o compilado, né, de alguns fatos com a letra da música. A gente não vai colocar a música aqui para não dar direitos autorais, mas aí a gente vai ver a letra da música com os fatos que ele postou. E aí a gente vai ver esse segundo vídeo agora do Renato para tirar nossas conclusões. Tá bom? Bora lá, play no vídeo. Porque você entrou com um sorriso enorme. Aí tem aqui aquela dita cuja foto que a Selena Gomez tirou com a Hailey Bieber, que foi em 2013, tá? Pra ajudar de alguma forma a Hailey Bieber, que na época ela ainda sofria bastante hater dos fãs da Selena. Eu acho que é muito, tipo assim, ela sofre muito hater dos fãs da Hailey e a Hailey sofre muito hater dos fãs da Selena Gomez. Porque aí fica nesse embate, né? Eles ficam, as fanbases ficam guerreando entre si. Falando como se fôssemos amigas, querida, o que você está pensando? Ele me ama, eu amo ele. Olha pra você agora. E Look Till Now também é uma música da Selena Gomez, então muita gente tá falando que pode ser uma referência também a Look Till Now, que é uma música dela que ela lançou quando ela meio que tinha superado tudo, tava bem. Você é tão vergonhoso. Aí tem as fotos dela noivando e um print dos stories que o Justin Bieber tinha postado, que a gente vai ver aqui também falando sobre. Aí tem essa aqui, que foi a notícia quando a Selena Gomez tinha sido internada, que alguns tabloides tinham flagrado do Justin Bieber chorando.
E tinham dito, né, tinham vinculado que ele tava chorando porque a Selena Gomez tinha sido internada. Aí, como é ser esquecido? Espero que um dia você se cure. Como é ser esquecido? Aí tem alguns trechos, né, do antigo relacionamento deles dois, de como o Justin tá hoje. Basicamente foi esse o vídeo, gente. A música, como eu falei, eu não vou colocar aqui para não dar direitos autorais, mas vocês podem ouvir depois a música, tá? Então tem muita gente que achou que essa música que a Selena Gomez fez foi pra falar, né, dar uma indireta pro Justin Bieber e pra Hailey Bieber. E aí começou os bafafá, começou os kikiki na internet em relação a isso. E o próximo vídeo que a gente vai ver é um edit dessa música, porque tá com a música no fundo. O próximo vídeo que a gente vai ver é um edit. E tá tendo muito edit, gente. Se você entrar no Instagram não, mas se você entrar no TikTok, você vai ver que só tem edit deles passando o tempo todo. Aí a gente vai ver esse outro edit das exposições, né, e falando assim, basicamente sobre o que é a música. Bora assistir. Ele me ama, eu amo ele, olhe só você. Eu não consigo nem imaginar como é a sensação de ser esquecido. Tem muita coisa que as pessoas falam também da questão de como é o tratamento do Justin com a Hailey, como é diferente do tratamento que ele tinha com a Selena. Gente, edit falando sobre isso, mostrando também como ele trata ela diferente, como ele não gosta dela, que ele tá por ela por obrigação, não sei. Já teve muita fofoca sobre ele, já falaram que o casamento deles é um acordo e que ele não pode se separar dela porque parece que o Justin não é americano, um negócio desse, ele precisaria da cidadania de algum lugar e ela tem essa cidadania, eles ficam casados até não sei quanto tempo. O que não falta é fofoca e burburinho sobre ele, gente. De verdade. E assim, tem muita gente falando que o Justin parece estar mais triste, mais abalado, que ele não tá bem, que não sei o quê. Mas a gente também precisa pontuar que além do casamento deles, também teve a questão com o P. Diddy, e que também saiu muita coisa na mídia falando que provavelmente ele foi pelo P. Diddy ou por alguém, e que ele andava muito com o P. Diddy quando ele era pequeno. Então a gente não sabe de fato se ele tá mal por causa de alguma coisa relacionada ao casamento deles, né? Sobre a união deles dois, ou por causa dessas coisas que saiu na mídia, né? Sobre o P. Diddy. Que saiu muita suposição, porque quando ele era muito novo ele vivia rodeado por pessoas mais velhas, principalmente pelo P. Diddy. Então assim, né? Não sabemos de fato o que de fato é, o que acontece. São tudo suposições. Depois que a Selena Gomez ficou noiva, o que aconteceu? Depois do álbum ser lançado, depois dela ter ficado noiva, um bafafazinho, porque o Justin Bieber simplesmente colocou uma foto muito explícita daquela parte do Senhor dos Anéis, se eu não me engano, é do Senhor dos Anéis, daquele bichinho, né, que o povo fala, esqueci o nome dele, ai meu Deus, esqueci o nome dele, segurando uma aliança, falando que quando falando tipo como se fosse uma sátira, como se fosse zoando, que uma mulher quando fica noiva fica postando demais no Instagram, algo do tipo. A gente vai ver aqui e vai entender o que foi que aconteceu. Deixa eu colocar aqui o volume que a gente precisa escutar agora e dar play. É o Noia, bem discretamente, mas do jeito bem branco de ser. Este homem é um divo. Bom, amigos, ontem eu fiz um vídeo aqui pra vocês, né, falando sobre como não tava dando mais pra ignorar o Noia, porque, né, tava assim já
desesperador, ele querendo chamar atenção e dar indireta aí pro Benny, pra Selena, porque é algo que tá acontecendo nos bastidores que a gente ainda não sabe muito bem. E bom, eu fiquei pensando, nossa, o Benny tinha a oportunidade perfeita agora de fazer algo muito engraçado. Só que o que acontece? Eu acho, não tenho certeza, que a Selena deve segurar muito a onda disso. E por isso o Benny não responde esse tipo de coisa. Porque a Selena é muito da paz, a Selena não gosta dessas coisas, isso dá ansiedade pra De fato, a Selena é muito da paz, muito de boas. Vocês verem que quando aconteceu a questão da Hailey, ela sempre falou pros fãs dela que não gostava de distribuir hate, que não gostava que os fãs dela fossem lá xingar ou ofender ninguém, porque esse não é o tipo de coisa que ela preza, né? Que ela gosta de ser associada. Tanto que eu acredito que foi por isso que ela tirou a foto com a Hailey, pra parar um pouco com essas questões das fofocas, sabe? Dos tabloides ficar falando mal e tal. Porque a Selena Gomez realmente tem esse negócio de ser mais tranquila, mais good vibes. E eu acredito que ele não tenha respondido o Justin Bieber assim, parará, do jeito que ele responderia, porque quem acompanha ele ou quem conhece o histórico dele sabe que ele responderia daquele jeitão. Eu acho que ele não fez isso justamente por causa da Selena e pra respeitar a Selena. pra ela. Ele mesmo falou, né, no podcast aí, que acabou viralizando essas últimas semanas, que ele tenta ao máximo não causar gatilhos nela, não deixar ela ansiosa, porque ela é traumatizada, ela tem muito problema com isso, ela é uma pessoa que detesta conflito, então eu acho que ele segura muito a onda por causa dela. Porque se dependesse dele, gente, quem sabe que o nosso Ju aí, ele é bem do babado, ele é bem debochado. Meu sonho era ele perder a paciência com esse nó, igual ele perdeu com o Charlie Puth durante a pandemia, que ele fez um bullying tremendo com o Charlie Puth, eles tiveram algum problema ali na pandemia, e assim, o Benny atazanou a vida deste homem, deixou ele traumatizado. Eu queria que ele traumatizasse uns aí de volta, sabe? Mas acho que ele não vai fazer isso por causa da Selena, né? Porque ele quer fazer bem pra ela. Porque se dependesse dele... Mas ele também, assim, aceita críticas, mas não fica calado. Ontem, nos stories dele, ele sempre posta alguma coisa no story dele todo dia, né? Um pouco da rotina dele. Às vezes, posta ali a divulgação do álbum. Posta uma coisinha ou outra ali com a Selena. E ontem, ele escolheu um meme muito bem escolhido, que foi uma foto do burro do Shrek. Aí você pensa assim, mas o que tem? Ele era só uma imagem, né? De uma cena lá do Shrek, do burro olhando assim. O Benny sempre posta umas coisas sem sentido. Mas daí, algum abençoado foi procurar saber de que momento que é essa cena específica no filme do Shrek. Por que o burro tava fazendo aquela cara? E não é que descobriram que a cena específica do frame que o Benny colocou nos stories dele é a cena onde o Shrek tá falando pro burro que agora ele e a Fiona casaram e eles precisam de privacidade, que eles precisam ficar sozinhos, tipo, pro burro parar de encher o saco e deixar eles quietos na deles. E era exatamente esse frame. Então, assim, recado dado, amor, vai encher o saco de outro, que a gente tá muito bem feliz aqui, ó. Deu, você é um chato. E é por isso que eu amo este homem agora, gente. E é por isso que o nosso Ju é um divo, porque imagina dar uma dessa, resposta chique, inteligente, com referência de cultura pop. Este homem é um divo. Agora eu entendo tudo. Selena Gomez estava em 2050. A gente não entendeu aonde a nossa menina tava com a cabeça. Que a gente tá, ó, muito atrasada. Ela sabe o que ela tá fazendo. Mas foi isso. O Ju respondeu aí, esse lunático, né? O Noia, com uma resposta muito bem dada. Eu amei. E acho que é isso que tem que fazer mesmo, gente. Tem que pagar de maluco, debochar e deixar esse cara se arruinar sozinho. Igual o Kanye West se arruinou. Igual a Taylor nem precisou fazer nada, que o próprio Kanye West se arruinou. E o karma é isso, né? Pior castigo que tem é você ser você mesmo. Vamos deixar essas pessoas aí cair no ostracismo. Porque isso aí é puro desespero pra chamar atenção. Isso não é amor. Ele não ama ninguém ainda. Ele só ama a ele mesmo. E nem isso que ele se odeia, né? Só que o narcisista, ele acha que ele se ama, mas na verdade ele se odeia e odeia todos. Ele não suporta não ser o centro das atenções, né? Então isso aí não é amor, não. Isso daí é autodestruição e é o tipo de pessoa que não tolera perder o acesso a outra pessoa, né? Ver a outra pessoa seguindo em frente, feliz e deixando ele pra trás. Esse foi o update de hoje. Nosso Ju, nosso papai é muito divo. Eles postaram uma fotinha também que eles estavam em Nova York aí e conheceram ali uma fã. Gente, eu super concordo com o que ela falou. Assina embaixo em tudo. Eu não acho que ele goste da Selena Gomez, que ele ainda ame a Selena Gomez, muito pelo contrário. Eu acho que ele tem a síndrome de posse, porque querendo ou não, todos esses anos, todos esses tempos, a Selena Gomez estava sozinha. Ela não tinha, de fato, a dicção de sintaxe, concretizado um relacionamento sério com alguém que valesse a pena, e agora ela tá noiva, ela tá seguindo, ela tá feliz, e isso incomoda. Não é questão de que ele gosta, é síndrome de posse mesmo, de não ter mais acesso, de não poder mais entrar na vida de uma pessoa, de não poder estragar a vida da outra pessoa, tá? Vocês confundem muitas coisas, algumas pessoas, né, confundem muitas coisas, então eu não acho que ele goste dela, não acho, de verdade. Eu acho que é a síndrome de posse mesmo, de ter perdido acesso, enfim, a pessoa, entendeu? Pronto, agora a gente vai ver o vídeo, que era pra gente ter visto o primeiro, né? Mas não tem problema não, a gente vai entender por que daquela foto que ele postou. Parado da Selena, a gente vai ver por que ele postou aquela foto, aquele shade pro Justin Bieber. O que ele aprontou, o que ele fez. E o Justin Bieber que provou pra gente o quanto que a Selena
E o Justin Bieber que provou pra gente o quanto que a Selena Gomez ainda pode abalar as estruturas da vida dele. Hey Pop Lovers também chamou Matheus Carvalho, e desde que o álbum I Said I Love You First da Selena Gomez foi lançado e que os fãs notaram que uma das músicas ali tinha uma letra que era meio que indireta pro Justin Bieber, pra Hailey. Os fãs começaram a encher a vida do Justin com piadas na internet, e visivelmente isso começou a afetar muito ele. Do nada o cara começou a postar várias fotos da esposa no Instagram, assim, aleatoriamente. Uma das fotos era até acompanhada com a música, que se fosse eu no lugar dela, ficaria até ofendido. Menino, para de botar música. Da qual que ele aproveitou para fazer uma live totalmente fora de si, mostrando algumas novas músicas, visivelmente sob efeito de substâncias. Logo depois desativou o Insta, ativou o Insta de novo, não tava seguindo a Hailey. Agora a gota d'água foi ontem ele ter postado um stories com a visível indireta para Selena Gomez. Garotas quando ficam noivas. E quem ficou noiva recentemente? E pra comprovar ainda a veracidade de tudo, o Benny Blanco foi lá nos stories e ainda postou uma fotinha do burro do Shrek, chamando ele de burro. É, menino, que loucura, que parecia ser apenas um papo de fã doce e comprovou como sendo algo que ainda mexe muito com ele. Fãs, ajudem o seu ídolo, porque ele tá perdido. Então, gente, foi basicamente isso. A foto que ele postou e todo compilado de coisas que ele andou fazendo, a live, ficar postando foto da Hailey. E, sinceramente, honestamente, postar a foto da Hailey com aquela música da Beyoncé já é um pouco até ofensivo, Mona. Mas, enfim, pronto. Bora assistir mais um vídeo aqui. Esse aqui, eu não sei se é verdade, tá, gente? Mas esse moço postou falando da questão da música não ser pro Justin Bieber, ser, na verdade, pra Hailey. E aí, a gente vai ver essa fofoca aqui pra entender. Ele falou essas palavras pra Selena e mesmo assim a Selena ainda defendeu ela. Deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu hoje. A Selena Gomez e o Benny Blanco lançaram um álbum novo na sexta-feira e nesse álbum tem uma música que, assim, uma música linda, só que com uma letra triste, que é essa daqui, Don't Take It Personality. Meu inglês é muito ruim, mas é tipo, não leva isso pro lado pessoal. E tava todo mundo achando que a Selena fez essa música pra ex do Benny e tava curtindo alguns tweets de shades pra Selena. Só que a Selena lançou hoje, lá na loja dela, uma versão desse CD contando como que foi a composição de cada música. E ela fala que essa música aqui, ó, é sobre uma pessoa do passado dela que virou pra ela e falou as seguintes palavras: Ei Selena, eu sei que vocês dois costumavam conversar todos os dias, mas desde que eu apareci, tudo mudou. Provavelmente você é uma mira imaginária com meu rosto no centro. Ele dorme na minha cama, gente, eu tô... Então essa fofoca é sobre outra música. Sobre a música que a galera tava achando que era pra ex do Benny. Porque até onde eu sei, eles tinham falado no podcast que tinha uma música relacionada mesmo à ex dele. Que ela tinha perturbado ela, né? Ligado pra ela de alguma forma e tinha chateado ela. Mas aí a gente vai ver aqui também, é sobre outra música. Mas bora ver aqui também. na casa do pai dele é oficial. Por favor, não leve para o lado pessoal. Algumas coisas simplesmente foram feitas para acontecer. Não desperdice toda a sua energia. A gente sabe que ele me ama. Véi, a Hailey falando isso na cara da Selena. E assim, não sou eu que tô inventando isso não, foi a própria Selena que disse. Foi a Selena que disse que a pessoa virou pra ela e disse isso com todas as palavras. E por isso que ela decidiu transformar isso em música. Vamos lá, vamos continuar. Ah, querida, você merece. Eu sei que você vai encontrar alguém perfeito. Ainda bem que você sabe, Hailey, porque ela encontrou alguém perfeito. Por favor, não leve para o lado pessoal. Algumas coisas simplesmente foram feitas para acontecer. Você é tão linda, mas mesmo assim é difícil de engolir. Aí a Hailey admitindo que acha a Selena linda. Eu costumava ficar morrendo de inveja e comer demais para afogar as mágoas. Mas aí eu lembrei que ele não te quer, que ele me quer. Cara, assim, essa música é uma lapada. Agora, sabendo que foi, tipo, a Hailey que falou isso pra Selena, e mesmo assim, depois de tudo, a Selena ainda foi lá e defendeu ela. Se eu fosse a Selena, eu não contaria isso pra ninguém. Imagina, gente. Você tá namorando com a pessoa, aí ela vai e te troca. Que a Selena falou no podcast que era pra a ex do Benny. Agora eu tô em dúvida, tô sem entender. E a atual desse cara vai lá e fala essas palavras na sua cara. Bora dar pausa aqui pra ler os comentários.
Tem gente achando que foi a Bella Hadid que falou isso na época que ela namorou o The Weeknd. Não sei, gente, não sei. Não sei, gente, será mesmo que foi a Hailey que falou isso? Fiquei um pouco na dúvida. Mas enfim, existe mais coisa aqui, que tem muita coisa sobre essa fofoca. Cada dia é mais difícil para os fãs do casal Bieber falarem que eles estão vivendo a melhor fase da vida deles, né? Porque supostamente a Hailey tá procurando ajuda psicológica e o Justin tá claramente afetado com o noivado da Selena com o Benny a ponto de até postar indireta pra ex. Isso tudo mesmo sendo casado há quase 7 anos e já tendo até um filho pra criar, que inclusive é um bebê de colo ainda. Detalhe, aparentemente ele só tá barbarizando assim porque percebeu que a Selena Gomez seguiu em frente, tá noiva e feliz da vida, e não é à toa que a Hailey copiava ela, né? Às vezes a querida pensou que se ela se vestisse igual a Selena, fizesse a mesma tatuagem e criasse um programa de culinária, ela poderia fazer o marido ficar obcecado por ela, assim como ele é pela Selena Gomez. E nessa altura do campeonato, eu acho que não tem como dizer que isso aqui é só mais uma coincidência, sabe? Porque o Justin tinha uma relação de amizade com o Benny Blanco até ver que ele começou a namorar a Selena, e agora me solta essa de que garotas ficam assim nas redes sociais quando estão noivas. Oh honey, answer me, how does it feel to be forgotten? Sendo que a própria esposa falta escrever wife no meio da testa e vive postando foto com a aliança, mas a Selena simplesmente não pode postar uma foto dela usando o anel também. Tipo, oi? Sinceramente, nessa história todinha eu só fico com dó do Jack Bruce, porque eu não faço ideia de como esse bebê fica enquanto a mãe curte shade pra ex-namorada do marido e o pai fica postando direto nos stories, fazendo live alterado enquanto podia estar curtindo a família dele, sabe? Ah, e se um dia eu critiquei o Benny Blanco, eu retiro o que eu disse, porque ele postou esse story aqui defendendo a Selena do burro de Shrek. Quando o Shrek e a Fiona se casaram, precisavam de um tempo pra curtir as núpcias. Mas enfim, gente, vocês estão acompanhando esse rolê? Qual a opinião de vocês? Me digam aí e já me sigam pra mais. É isso, gente, ela só reforçando e falando também um pouquinho parecido com o que o outro moço tinha falado. E é justamente isso, né? Ele acabou de ter um bebê, o bebê tá pequenininho, tem 7 meses, de acordo com a foto que ela postou de referência. Então assim, querido, por que você não tá curtindo com sua mulher, com seu filho? Tá aí postando indireta nos stories pra sua ex. E assim, gente, tem ainda essa questão de que toda vez a Hailey acaba curtindo, na verdade, uma shade pra Selena Gomez. Então isso acaba movimentando ainda mais a internet, criando mais hipóteses, mais suposições de coisas que podem ter acontecido ou acontecem. Tá? Diante de toda essa fofoca, todo esse burburinho, teve uma menina que falou que a Hailey vai processar quem estiver falando mal dela na internet. Se vocês estão acompanhando todo esse rolê agora que tá acontecendo entre a Hailey Bieber e novamente a Selena Gomez com o Benny Blanco. Aparentemente agora a Hailey Bieber tomou a iniciativa de processar, né, entrar na justiça com todas as pessoas que estão fazendo comentários, falando que ela tem uma rixa aí com a Selena Gomez. Pra entender toda essa situação, a gente vai ter que voltar um pouco pra trás, porque há umas semanas atrás teve realizado um vídeo nos Estados Unidos de uma menina chamada Courtney. Meio que humorista, sabe? Ela faz humor com a cara dos famosos, principalmente celebridades. Recentemente tinha saído o álbum, né, da Selena Gomez com o Benny Blanco. Ela gravou um vídeo meio que zoando com a cara do Benny Blanco. Então ela não falava nada nesse vídeo, era só um áudio, só que ela ficava passando assim na frente, mostrando as fotos, e ela colocou na legenda, tipo, uma pior que a outra. Ela viralizou, mas ela diz que quando o vídeo dela tava com 77 mil visualizações, ela viu que quem curtiu o vídeo dela? Quem? A Hailey Bieber. E ela fez piada com a situação. Falando que a For You da Hailey Bieber tem tanta coisa falando mal do Benny Blanco e da Selena Gomez, o vídeo dela nem tinha viralizado ainda e foi parar na For You dela. Falando que na hora ela até achou que era página de fã e tal, mas na hora que ela abriu era realmente a Hailey Bieber. Depois disso ela postou então um vídeo se desculpando em forma de humor, ligando nesse vídeo de desculpa que a Hailey Bieber teria ali supostamente entrado em contato com ela e feito ela apagar o outro vídeo. Isso só deu ainda mais a entender que sim, era a Hailey Bieber que tinha curtido o post dela. Zomba o tempo todo nesse pronunciamento de desculpa, porque ela vai falando uma coisa e vai escrevendo outra na frente, tipo, ai, Selena Gomez, me ajuda, bombando totalmente. Pera aí, gente, que deu ruim aqui, parou de gravar. A perseguem há anos. A partir de agora, ela vai tentar algo novo e possivelmente contratar advogados para levar esses casos ao tribunal. Segundo essa fonte, eles falam que ela tomou essa decisão justamente por conta do filho dela, que ela não vai mais aceitar ficar sendo difamada na internet, passando essa imagem de pessoa má.
Contato ainda ressalta que ela nunca quis dar energia aos haters, ela acha que as narrativas são ridículas, tão longe da verdade. Inclusive cita, né, as pessoas falarem que ela era uma stalker do Justin Bieber antes deles se conhecerem e tal, meio que negando isso também. De acordo com TMZ, ela já teria entrado em contato com uma advogada muito conhecida nos Estados Unidos chamada Lisa Moore. Já representou a Cardi B, casos também de difamação. Mas enfim, vocês estavam sabendo desse babado todo? Me diz aí nos comentários qual a opinião de vocês sobre isso. Esse foi o vídeo. Gente, sinceramente, honestamente, eu não acho que tenha sentido você, querendo ou não, você falar que não, eu não tô querendo confusão, sou contra o bullying, piriri pororó, e ficar curtindo coisas relacionadas a ex do seu atual marido. Porque querendo ou não faz sentido, gente. Não tem sentido nenhum você curtir coisas que tá difamando outra pessoa se você fala outra coisa totalmente diferente, sabe? Não tem sentido nenhum. Vai assistir mais um vídeo aqui, que foi um corte que fizeram, e, se eu não me engano, de um documentário da Hailey, se eu não me engano, mas é uma entrevista que eles fizeram, e aí a gente vai ver aqui também, tá? Play no vídeo. Tá com música, eu vou ter que ler pra vocês aqui. A Hailey fala: ele não estava muito envolvido em me ajudar, pra ser sincera. Acho que ele confia na minha visão. Esse vídeo é falando do casamento deles, de como aconteceu de fato o casamento. E aí as pessoas estavam compartilhando isso, reviveram esse momento por causa da opinião e da forma que o Justin fala sobre isso. Pronto. Aí o Justin fala: ela era responsável por todas as decisões do casamento, até mesmo onde ocorreria. Eu basicamente só apareci. Ou seja, ele falou que no casamento dele ele não fez nada, não decidiu nada, só chegou lá pronto e casou. Aí a Hailey fala: nós tínhamos uma ideia para as mesas no salão. E então eu mostrei a eles as fotos e ele ficou tipo: a gente pode mudar isso completamente? Aí o Justin pega e fala, tipo, tinha flores demais na decoração. Quando eu pedi pra mudar. Aí a Hailey fala: a minha ideia original era ter flores em cima da mesa, como se fosse um mini jardim. E ele disse: as pessoas não vão conseguir sequer se ver com essas flores aí. Você tem que se livrar delas. Aí o Justin pega e fala: como eu seria capaz de comer com aquelas flores na minha cara? Com essas flores na minha cara, né? Aí a pessoa do vídeo lembra que o Justin nunca foi fã de flores. Mas na época que ele namorava a Selena Gomez já tinha dito que amava flores. Então, no aniversário dela, de 16 anos, se eu não me engano, no aniversário ele fez uma festa surpresa pra ela, de 20 anos, na verdade. E encheu tudo de flores, até no bolo, tudo tinha flores. Flores no bolo, no chão, na decoração. Aí o povo tava comparando justamente isso, que foi o que eu falei pra vocês, né? A diferença dele com a Selena pra ele com a Hailey. Enfim, gente, muita fofoca, muito bafafá. O que vocês acham? Vocês acham que aquela música foi pro Justin? Vocês acham que aquela outra música não foi pra ex do Benny, mas na verdade pra Hailey Bieber? O que vocês acham? Quero que vocês me contem aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo e o que vocês acham dessa fofoca. Se vocês são time Hailey e Justin ou se vocês são time Selena Gomez. Eu não preciso nem falar, né, gente, qual é meu time. Não preciso nem falar, acho que ficou um pouquinho claro até demais no vídeo. Mas enfim, um beijo, até o próximo vídeo. Curte o vídeo se vocês gostaram, comenta aqui embaixo também a opinião de vocês. E me segue pra ver mais fofocas. Beijo!